Olá, meu caro ouvintes. Se essa história apareceu para você, ela merece sua atenção. Então já se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. No dia em que me deixaram por último até no testamento, eu entendi qual era o lugar que tinham reservado para mim no mundo. Fiquei sentada na ponta da mesa de madeira, na casa da minha cunhada, com o vestido preto grudando na pele por causa do calor de fim de tarde. O ventilador de teto só empurrava o ar quente de um lado para o outro, como se quisesse piorar. Meus cunhados discutiam baixo, mas não tanto que eu não ouvisse. Testamento aberto, advogado falando difícil, e eu ali, calada, segurando o prato de bolo pela metade que alguém tinha enfiado na minha mão para não desmaiar. Casa, gado, carro, dinheiro, uma parte do terreno perto da cidade, tudo passando de mão em mão como se fosse lote de feira. Quando chegou em mim, o advogado pigarreou, ajeitou os óculos e disse: "A senhora, dona Teresa, ficou a gleba de terra do fim da estrada, antiga fazenda Boa Vista, área tal, tal e tal." Eu já conhecia o lugar de ouvir falar. Terra que não dá nem capim direito, diziam. O resto, o que ninguém quis. Fiquei olhando para a folha branca tremendo na mão do advogado e pensei: até na morte, o finado me deixou por último. Não chorei, não naquele dia. Só senti uma coisa pesada, como se um buraco abrisse bem no meio do peito e alguém dissesse: "É isso aí mesmo, mulher, acostuma." Quando as assinaturas acabaram, quando os olhares de pena se espalharam pela sala, eu fiz o único juramento que já levei a sério na vida. Nunca mais ia deixar ninguém falar comigo como se eu fosse sobra. No outro dia, peguei minhas roupas, 2 panelas, a cafeteira velha, uns retratos do meu marido e fui para a terra que me deram como castigo. A estrada até lá era quase um fio desenhado no meio do nada. Interior do Piauí, chão rachado, poeira vermelha subindo feito fumaça atrás da caminhonete emprestada. Quanto mais a gente entrava, mais o silêncio aumentava. As casas iam ficando raras, os sítios sumindo. Só umas cercas tortas, umas vacas magras, um sol que parecia gostar de judiar da pele da gente. Quando cheguei, a placa caída na beira da estrada ainda tinha um resto de tinta apagada. Boa Vista. Olhei em volta e ri por dentro. De boa ali, só a vista do céu enorme mesmo. O resto era mato alto, cerca quebrada, uma casa de tijolo cru desbotado, telhado torto, janelas de madeira pendendo de um lado. Desci do carro, o calor batendo no rosto, aquele cheiro de terra seca queimada pelo sol. Pisei no terreiro devagar, como se estivesse entrando na vida de outra pessoa. A casa tinha a pintura descascada, porta empenada. Abri com força. Dentro, cheiro de fechado, de abandono. Poeira acumulada nos móveis, teia de aranha nos cantos, um armário com uma porta caída, um fogão enferrujado. Então é aqui que eu vou morrer. Falei baixinho, só para ver como a minha voz soava no vazio. Ela ecoou um pouco, misturando com o canto insistente de um grilo lá fora. Aquele som fino e repetido, como se o bicho estivesse dizendo: "Ficou, ficou, ficou." Deixei as coisas no chão, tirei os sapatos e fui andando pela casa. Quarto pequeno, cama velha sem colchão, janela que dava pro nada. Outro quarto ainda menor, banheiro com um balde virado. Fui até o fundo, abri a porta dos fundos. Do lado de fora, um quintal grande, meio inclinado, varrido pelo vento. Mais adiante o mato tomava conta, verde e seco ao mesmo tempo, cheio de espinhos. Ao longe uma linha de morro baixo, meio azulada, cortando o céu. E aquele céu, imenso, claro, sem nada para atrapalhar. Um silêncio de igreja ao meio-dia, só quebrado pelo vento batendo nas telhas soltas, fazendo um rangido triste. Não sei quanto tempo fiquei ali parada. Só sei que, de repente, senti uma coisa diferente, uma raiva calma, se é que isso existe. Pensar que tinham me mandado para aquele fim de mundo, achando que eu ia definhar sozinha, me deu uma vontade teimosa de fazer justamente o contrário. Pois tá certo.
Falei, ainda olhando para o horizonte. Se vocês acham que isso aqui é resto, então eu vou fazer esse resto florescer. Nem que seja só para me provar que eu não sou lixo. Os primeiros dias foram uma mistura de cansaço, dor no corpo e silêncio. Muito silêncio. Acordava com o sol entrando pela fresta da janela, o canto dos galos distante, o barulho do vento batendo nas janelas de madeira. Fazia café no fogão, sentia o cheiro forte do pó subindo naquele recinto empoeirado. Comia um pedaço de pão seco, às vezes um ovo frito. Depois saía para o terreiro, vassoura na mão, e começava a varrer a poeira que sempre voltava. A rotina foi nascendo aos poucos. Eu limpava um cômodo de cada vez, espantava morcego. Jogava fora coisa quebrada, desenterrava um pedaço de chão aqui, outro acolá. De tarde, ia para o quintal. O chão era duro, rachado. Cada enxadada parecia uma briga, mas eu batia a enxada na terra como quem bate em lembrança ruim. Foi nessas idas e vindas que descobri a nascente. No fundo do terreno, depois de um pedaço de mato mais fechado, tinha um baixio de terra mais escura. Num fim de tarde, depois de um dia inteiro de sol queimando a nuca, sentei ali para descansar. Quando encostei a mão no chão, senti uma umidade que não combinava com o resto. Cavei com as mãos mesmo, empurrando a terra fofa para o lado, e logo a água começou a aparecer. Primeiro um brilho, depois um fio, até formar uma poça pequena. Fiquei olhando para aquilo como quem encontra dinheiro perdido. Água. No meio daquele seco todo. Ajoelhei e botei a mão com cuidado. Era fresca, limpa. Passei no rosto, no pescoço. Aquele cheiro de terra molhada subindo devagar fez um nó se desfazer dentro de mim. Era como se o chão quisesse me contar um segredo. Ainda tem vida aqui. Ainda dá. Voltei no dia seguinte com uma pá, cavando mais, fazendo um caminho, deixando a água escorrer para um canto onde pensei em plantar. Nos dias seguintes, a nascente foi se ajeitando, o fio d'água mais firme. Plantei umas sementes antigas que eu tinha trazido num saco. Milho, feijão, umas mudas de mandioca que ganhei de um vizinho distante, quase um pontinho no mapa. Meu mundo virou aquele pedaço de chão. Caminhadas para buscar água, ida e vinda com balde, terra molhada grudando na barra do vestido. À noite, depois do banho de caneca no banheiro improvisado, eu sentava na cadeira da varanda e ficava olhando a estrada quase sem movimento. De vez em quando passava uma moto, um carro de som velho anunciando alguma coisa na vila mais distante. O resto era só o canto dos grilos, um cachorro latindo lá longe, o vento mexendo as telhas, o céu carregado de estrelas. Nesses silêncios, o rosto do meu marido vinha. A risada dele, o jeito de coçar o queixo quando pensava muito, a raiva que ele guardou da própria família e nunca mostrou de verdade. E junto com ele vinha tudo o que ficou entalado. As brigas, as palavras não ditas, a sensação de que ele tinha me deixado sozinha num mundo que nunca gostou de mulher que pergunta por quê. Eu não rezava. Nem raiva de Deus eu tinha mais. Só falava sozinha às vezes. Você viu onde me deixaram, né? Dizia, olhando para o escuro. Se era para ser castigo, podia ter me avisado logo. Mas, na verdade, enquanto eu dizia isso, sentia uma coisa estranha crescer. Cada broto que aparecia na terra, cada folha nova, era uma prova silenciosa de que eu ainda sabia fazer uma coisa: insistir. Foi assim que a vida foi se ajeitando. Trabalho simples, repetido. Acordar cedo, varrer, plantar, capinar, carregar água, cozinhar pouco, arrumar um canto. Às vezes eu ia até a venda da vila, umas 2 horas de caminhada, comprar sal, arroz, sabão. O povo já tinha ouvido falar da viúva largada lá na Boa Vista. Uns olhavam com pena, outros com curiosidade. Eu respondia curto, pagava, voltava antes do sol baixar. Se alguém me perguntasse como eu me via naquele tempo, eu diria: eu era só alguém que continuava, não por coragem nem por fé, mas porque eu não aprendi outro jeito.
Eu não sabia, naquela época, que a minha vida ia mudar por causa de um corpo magro, sujo de poeira vermelha, parado na beira da estrada, em frente da minha casa. Nem imaginava que o destino, teimoso, ia bater na minha porteira como quem pede água. Mas isso é coisa do segundo capítulo. Capítulo 2. O menino na porteira. O dia em que encontrei o menino começou igual a tantos outros, com calor antes das 8 da manhã e um silêncio pesado que nem o canto dos passarinhos conseguia quebrar. Tinha chovido fraco na madrugada, aquele tipo de chuva que não resolve a seca, mas engana a alma. Quando saí para frente de casa, o chão ainda tinha marcas de respingo, a poeira vermelha misturada com um pouco de lama fina, grudando no chinelo. O cheiro de terra molhada subia leve, misturado com fumaça de algum fogão de lenha de longe. Tomei meu café em pé, encostada na pia improvisada, cuscuz com ovo, café preto forte. Olhava pela janela de madeira meio empenada a estrada passando ali adiante, quase vazia como sempre. A casa era tão quieta que dava para ouvir o vento batendo de leve no telhado, aquele toque-toque das telhas se mexendo, os grilos ainda teimosos mesmo com o sol nascendo. Peguei a enxada, fui para o fundo cuidar da plantação. O milho tinha começado a subir, o feijão já enroscava nas estacas, a mandioca ainda pequena, mas firme. A nascente continuava gotejando insistente. Enquanto capinava, senti o sol esquentando a nuca, o suor escorrendo pelas costas, a roupa grudando na pele. Mas era um cansaço bom, diferente daquele peso de quando a gente não tem nada para fazer e muito para pensar. Lá pelas 10, parei um pouco. Apoiei a enxada no peito e olhei para o céu. Uns fiapos de nuvem, o azul quase doendo de tão forte. Foi então que ouvi um barulho diferente. Não era moto, não era carro. Era como se alguém arrastasse os pés na poeira, vinha da frente da estrada. Meu primeiro impulso foi ignorar. Aqui quase nunca aparecia ninguém. Quando aparecia, era vendedor de alguma coisa ou gente perguntando o caminho. Mas o barulho continuou, devagar, arrastado, como se cada passo fosse uma batalha. Deixei a enxada fincada na terra e fui andando até a frente da casa, limpando o suor com o braço. O coração deu uma acelerada sem motivo, como sempre faz quando a gente sente que tem alguma coisa errada antes de saber o que é. Quando cheguei perto do terreiro da frente, vi. Ele estava parado na beira da estrada, bem em frente à porteira aberta. Um menino magro, desses que parecem que vão quebrar se o vento bater mais forte. A roupa, uma camiseta grande demais e um short rasgado, estava coberta de poeira vermelha. O cabelo grudado na testa, o rosto sujo, o olhar perdido. Tinha um saco pequeno pendurado num ombro e uma sandália só. A outra mão segurava o barranco da estrada como se o corpo não soubesse se ia para frente ou para trás. Ele me olhou como bicho assustado. Aquele tipo de olhar que eu já tinha visto em cachorro abandonado na beira da rodovia. Um misto de medo e esperança, como se estivesse pronto para apanhar, mas torcendo para ganhar um pedaço de pão. "Ei!" falei, sem chegar muito perto. "Você tá bem?" Ele abriu a boca, mas a palavra não saiu. Deu um passo em falso, como se a perna não tivesse força, e quase caiu. Eu larguei o medo para depois e corri. Segurei ele pelo braço. A pele dele estava quente demais. Calor de febre, não de sol. Senti na hora. "Senta aqui, menino!" Puxei ele para o lado da sombra da mangueira do terreiro. "Senta um pouco." Ele deixou. O corpo desabou como se não aguentasse mais. Sentei também de frente, estudando aquele rosto miúdo. Devia ter uns 10, 11 anos, se tanto. "Como é teu nome?" perguntei. Ele demorou, engoliu seco, a voz saindo rouca. "João, só João, João Miguel." O jeito que ele falou o segundo nome tinha uma firmeza estranha, como se tivesse medo de desaparecer se não dissesse todo. "Você mora onde, João Miguel?" Ele olhou para a estrada, para o horizonte, para a poeira, como se estivesse procurando uma resposta lá.
Não moro, falou baixo. Morava num lugar, mas não volto mais não. Aquilo me deu um aperto. Eu sempre tentei não me meter muito na vida dos outros, mas tinha uma coisa em mim que não deixava passar por cima de desgraça alheia, como se fosse buraco na estrada. E aquele menino ali, sujo, febril, sem rumo, parecia a própria definição de vulnerável. Uma parte de mim queria mandar ele seguir. Não se mete, Teresa. Já basta o peso da tua vida. Outra parte, mais antiga, mais funda, respondeu antes. Você tá com febre. Entra. Bebe uma água, come alguma coisa. Depois a gente vê o que faz. Ele hesitou. Olhou para casa, para mim, de novo para a estrada. Eu via a desconfiança nos olhos dele. Hoje eu sei que menino que anda sozinho por estrada de interior aprende cedo que casa de estranho pode ser perigo. Mas também vi o cansaço, o corpo pedindo descanso. Só um pouco, murmurou. Levantamos devagar. Ele cambaleou. Apoiei a mão nas costas dele. Senti os ossos. Era leve demais. Entramos na casa. O frescor relativo de dentro fez ele arrepiar. Fui até o filtro. Enchi um copo d'água. Bebe devagar, falei. Ele obedeceu. A mão tremia. Preparei um prato com o que tinha. Arroz, um pouco de feijão, um pedaço pequeno de carne seca que eu tinha guardado. Aquela comida simples, que para mim era o de sempre, para os olhos dele parecia banquete. Ele comeu devagar no começo, como se tivesse medo de alguém puxar o prato. Depois mais rápido, como se tivesse um buraco para tampar por dentro. Quando acabou, a febre parecia até pior. Os olhos brilhavam demais, a pele quente. Onde foi que você se machucou? Perguntei, vendo um arranhão feio no joelho. Caí, na estrada, respondeu, encolhendo a perna. Não insisti, mas alguma coisa me dizia que a queda não tinha sido só do chão. Levei ele para o quarto pequeno e coloquei um colchão velho no chão. Passei um pano úmido no rosto, nos braços. A água esfriando na pele dele, o cheiro de sabão misturado com suor e poeira. Ele fechou os olhos, respirando pesado. Lá fora, o céu tinha mudado de cara. Umas nuvens escuras, carregadas, começavam a se formar rápido demais para o meu gosto. O vento aumentou, batendo mais forte nas janelas de madeira. Eu sabia reconhecer aquele movimento. Vinha tempestade. Naquele pedaço de interior, quando o tempo resolvia virar, virava de verdade. A estrada de poeira virava lama num instante. O barro segurava pneu, cavalo, gente. Ficar isolada ali não era novidade para mim. Mas agora não era só eu. Fui até o terreiro da frente. Olhei a estrada que cortava o nada. Nenhum carro, ninguém. Só o céu escurecendo, o vento levantando a poeira vermelha que grudava na pele. Se ele piorar, como é que eu faço? Pensei, sentindo o coração acelerar. Voltei para o quarto. João Miguel dormia inquieto, virando de um lado para o outro, murmurando coisas que eu não entendia. Toquei a testa dele de novo. Queimava. Peguei o pouco de remédio que eu tinha. Dipirona velha, umas ervas que minha mãe me ensinou a usar. Coloquei o remédio na água, dei para ele quando acordou gemendo. Ele engoliu com dificuldade. Vai passar, viu? Falei sem ter certeza de nada. Ele me olhou como quem agarra uma palavra, como se fosse tábua em rio cheio. A senhora vai me mandar embora depois? Perguntou numa voz que mal saía. A pergunta me pegou de surpresa. Respondi sem pensar. Agora ninguém sai daqui. Olha esse tempo. Do lado de fora, o trovão respondeu por mim. Um estrondo longo, seguido daquele cheiro forte de chuva chegando. O vento fez a porta bater. Poucos segundos depois, a água desabou. Não foi chuvinha, não. Foi temporal daqueles que lavam tudo. A casa inteira gemeu. O barulho da chuva no telhado de Eternit era ensurdecedor, como se 1000 pessoas batessem tambor ao mesmo tempo. A água escorria pelo quintal, descendo para o baixio da nascente, formando córregos de lama. A estrada desapareceu numa mistura de poça e barro grosso.
Eu fiquei ali, em pé no quarto, olhando da janela para a cama do menino e de volta. Se a febre subisse mais e eu precisasse de médico, não tinha jeito. Nem moto passava naquele lamaçal. Eu tinha que decidir, ficar quieta, confiar que o corpo dele aguentava ou arriscar sair no meio daquela tempestade até a vila, a pé, com ele nos braços. Meu peito começou a doer. Tinha visto meu marido definhar numa cama, sem conseguir fazer nada. A sensação de impotência era antiga, conhecida. O medo de reviver aquilo me engasgou. João Miguel abriu os olhos de novo. "Tá escuro", murmurou, olhando para o teto. "É só a chuva", respondi, tentando parecer firme. Ele respirou fundo. "Se eu morrer aqui, a senhora me enterra no fundo do quintal?" Senti o chão sumir por um segundo. Criança nenhuma devia falar isso com tanta calma. "Ei, olha para mim." Sentei na beira do colchão. "Você não vai morrer." Ele me encarou. Os olhos negros, grandes demais para o rosto magro. "O povo sempre joga o que não quer, lá pro fim da estrada." Falou, meio delirando. Achei que aqui era assim também. Aquelas palavras entraram em mim como faca. Fim da estrada. Resto, lixo. As mesmas coisas que eu tinha sentido quando me mandaram para aquele pedaço de mundo. Respirei fundo. Senti a raiva velha se misturar com uma vontade nova. "Aqui não", falei devagar. "Aqui não é lugar de jogar ninguém fora, não. Aqui é só eu e agora você. E enquanto você estiver aqui, vai ser cuidado. Nem que eu tenha que brigar com o céu." Era exagero, eu sabia. Mas naquela hora eu acreditava. E por alguma razão estranha, ele pareceu acreditar também. Fechou os olhos, a respiração ainda quente, mas mais lenta. Passei a noite indo e vindo do quarto para a cozinha. Fazia compressa de água fria, trocava o pano quando esquentava, ouvia os trovões, sentia o vento batendo nas janelas. O canto dos grilos tinha sumido. A tempestade engoliu todos os sons, deixando só aquele barulho de chuva, trovão e telha batendo. Lá pelas 3 da madrugada, a água começou a diminuir. O barulho foi virando ruído de fundo. O céu clareou um pouco. Eu estava sentada na cadeira, encostada na parede do quarto, cochilando quando senti uma mãozinha puxar meu braço. "Tô com sede." A voz dele veio mais clara. Levantei num pulo, toquei a testa dele, ainda quente, mas melhor. Os olhos mais vivos. Dei água, ajeitei o travesseiro. Sentei de novo, aliviada. Naquele momento eu soube, sem ninguém me contar, que alguma coisa tinha mudado ali. Não sabia nomear ainda, mas uma linha invisível tinha sido traçada entre eu, aquela casa no fim do mundo, e aquele menino de febre. O destino tinha batido na minha porta em forma de menino magro, sujo de poeira, com medo de ser jogado fora. E eu, que sempre fui a que sobrava, pela primeira vez tinha alguém dependendo de mim de um jeito que não dava para empurrar com a barriga. Eu não sabia nada do passado dele. Não sabia de onde vinha, quem tinha deixado ele solto no mundo. Não sabia que o nome de um homem, um coronel acostumado a mandar em tudo, ainda ia atravessar nossa vida. Só sabia de uma coisa: eu não ia deixar João Miguel ser resto de ninguém. Nem Deus, nem família, nem coronel, nem o mundo inteiro ia decidir isso por mim. Capítulo 3. Noite de fogo. Os dias seguintes à tempestade foram de um silêncio diferente. Não era mais aquele vazio que ecoava dentro de mim, mas um silêncio ocupado. Agora tinha respiração de menino na casa, passos pequenos no corredor, prato a mais na mesa, roupa pequena no varal. Quando a chuva foi embora de vez e o chão começou a secar, João Miguel já conseguia levantar e andar pelo quintal, magro, mas teimoso, igual planta nascendo em rachadura de pedra. "Não precisa fazer nada", eu dizia. "É só descansar." Ele respondia com a cabeça, mas no outro dia eu já encontrava ele tentando ajudar, trazendo água num balde menor, catando pedra do canteiro, varrendo a frente de casa com mais boa vontade do que força. Os braços finos tremiam, mas ele não parava.
Quem te ensinou essas coisas? Perguntei um dia, vendo o jeito certo dele segurar a enxadinha que eu arrumei. Ele deu de ombros. Meu pai, quando ele estava sóbrio. Não perguntei mais. A gente aprende no interior que tem pergunta que abre ferida demais. Eu preferia ouvir o que ele quisesse contar na hora que quisesse. As manhãs viraram uma pequena rotina de guerra mansa. Eu na roça, ele onde conseguia. O sol castigando igual, a poeira grudando na pele igual, mas o peso dividindo entre dois. Às tardes, a gente sentava na sombra da mangueira. Ele falava pouco, mas observava tudo. O jeito do vento bater, o formato das nuvens, o canto dos passarinhos. Às vezes, quebrava o silêncio com uma pergunta que vinha do nada. A senhora tem medo de trovoada? Não, só respeito. A senhora tem medo de dormir sozinha? Tinha. Agora tem um ronco a mais nessa casa. Ele ria um riso curto, quase envergonhado. À noite, o canto dos grilos parecia menos triste, ou talvez fosse só porque, de vez em quando, eu ouvia o barulho e lembrava que do outro lado da parede tinha alguém respirando. O vento batia nas janelas de madeira, o céu continuava imenso e silencioso, mas dentro de mim alguma coisa fazia barulho novo. Era pequeno, tímido, como o broto que sai da terra depois de muita insistência. O problema é que terra que floresce não passa despercebida muito tempo num lugar pequeno. As primeiras espigas de milho começaram a aparecer. O feijão encheu a rama, a mandioca engordou debaixo do chão. Eu levava o excedente para a venda da vila. O dono, seu Amadeu, um homem que sabia de tudo e de todos, olhava, avaliava com o olho treinado. Para quem ganhou terra de castigo, você está tirando bonito, Teresa, comentou um dia, pesando os sacos. Terra não tem culpa de quem entrega, seu Amadeu, respondi. Ela só retribui quem cuida. Ele riu, coçou o bigode. O povo está comentando. Dizem que a Boa Vista ressuscitou. Até o coronel Valdomiro ficou sabendo. O nome caiu no balcão como uma pedra. Todo mundo naquela região sabia quem era o coronel. Dona de metade das terras, mandava em vereador, em delegado, em padre se deixasse. Tinha fama de resolver as coisas do jeito dele. Gente como eu não existia no mapa dele, a não ser quando atrapalhava algum plano. E o que é que ele tem a ver com a minha roça? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Diz que achou estranho aquela terra produzir. Que o finado do seu marido foi levado na conversa, respondeu o comerciante, pesando o último saco. Só tô te avisando para você ficar esperta. Voltei para casa com a cabeça rodando. O volante do carro emprestado parecia mais pesado nas mãos. A estrada de volta, com aquele mesmo pó vermelho e o mesmo monte de nada para os lados, de repente parecia estreita demais. Cheguei na porteira e João Miguel já estava esperando, sentado no mourão, o cabelo bagunçado pelo vento. Demorou? Reclamou com um meio sorriso. A estrada é longa, respondi descendo. Enquanto a gente descarregava, contei para ele o que tinha ouvido. Ele ficou sério de repente. Eu já ouvi esse nome, murmurou. Quem? Coronel Valdomiro? Ele assentiu. Era patrão de um amigo do meu pai. Gente grande. Gente que acha que é dona até do vento. O jeito que ele falou me deu um arrepio. Tinha coisa demais por trás daquele amigo do meu pai, para eu cutucar assim. Mas a partir daquele dia, a sombra do coronel se instalou na beira da minha plantação. Não demorou muito para aparecer o primeiro recado. Era fim de tarde. O céu começava a ganhar aquele tom alaranjado bonito. A poeira da estrada subia mais leve. Eu estava na cozinha mexendo um angu quando ouvi o som de moto parando lá fora. Saí na varanda com o pano na mão. Um homem de chapéu de couro, camiseta metida para dentro da calça, bota suja, me esperava apoiado na cerca. João Miguel apareceu discretamente atrás de mim, quase escondido na porta. Boa tarde, o homem falou, ajeitando o chapéu. Boa, respondi seca. A senhora que é Teresa, dona da antiga Boa Vista? Dona, é muito dizer.
Mas sou eu que moro aqui, sim. Ele sorriu de um jeito que não chegava nos olhos. Vim trazer um recado do coronel Valdomiro. Meu estômago virou. Que recado? Ele ficou sabendo que a senhora tá plantando nessas terras e que a roça tá bonita. Ele pediu para avisar que teve um erro no testamento, que essas terras, na verdade, são dele, tem documento e tudo, e que a senhora pode sair sem dor de cabeça, que ele ainda dá uma ajuda para recomeçar em outro canto. Era isso, o tipo de coisa que eu temia desde o dia da leitura do testamento. A vergonha, a humilhação, a sensação de não ter chão outra vez. Senti o sangue subir no rosto, mas mantive a voz firme. O dia da leitura do testamento, eu estava lá. Assinei papel. O advogado leu tudo. Se teve erro, foi muito tarde. Eu tô aqui, tô cuidando. Essa terra tá respondendo para mim. Só saio daqui se Deus descer e me carregar no colo. Ele riu, agora sem esconder o deboche. Deus é muito ocupado. Quem resolve essas coisas por aqui é o coronel. Senti João Miguel se encolher atrás de mim. Cruzei os braços. Pois diga pro coronel que, se ele tiver documento, que mostre. Eu também tenho os meus. Mas enquanto isso, quem manda aqui sou eu e a chuva. O homem me mediu de cima a baixo. Pareceu ponderar se valia a pena insistir. Por fim, ajeitou o chapéu, montou na moto. Depois não diga que não avisei, falou, antes de arrancar. A poeira vermelha levantou atrás da moto, entrou no meu nariz, nos olhos, na lembrança. Fiquei parada ali um tempo, vendo o rastro sumir na estrada. João Miguel se aproximou, inquieto. A senhora acredita que ele tem documento mesmo? Não sei, respondi honesta. Mas sei que tem gente que fabrica papel fácil. Ainda mais quando está acostumada a mandar. Ele mordeu o lábio. E se ele vier tirar a gente daqui? Olhei para o quintal, para o milho, para o feijão, para a mangueira, para a nascente, para cada pedaço de chão onde eu tinha suado, chorado, praguejado. Senti a promessa antiga que eu tinha feito para mim mesma quando me mandaram para aquele fim de estrada. Aí a gente briga com o que tiver, falei. Com papel, com palavra, com o que for possível. Mas fugir, eu não fujo mais, não. As semanas que vieram depois foram um misto de trabalho e vigília. Eu agia como se nada tivesse mudado. Plantava, colhia, ia na venda, voltava. Mas qualquer barulho de motor na estrada me deixava alerta. Qualquer visita inesperada fazia meu coração disparar. Uma noite a tensão virou fogo. Era começo de agosto. O vento forte andava fazendo as folhas baterem umas nas outras, o ar seco aumentando qualquer faísca. Eu e João Miguel tínhamos passado o dia colhendo uns milhos e ajeitando um canteiro novo. Quando escureceu, jantamos arroz, feijão, um pouco de abóbora. Ele foi se deitar mais cedo, cansado. Eu fiquei na varanda, olhando o céu sem lua. Aquele pano preto cravejado de estrela. Não sei quanto tempo passou até eu sentir o cheiro. Não era só cheiro de lenha. Era diferente, mais agressivo. Fumaça de mato seco queimando. Levantei num pulo, o coração já disparando. Fui para o fundo da casa. O céu naquela direção estava com um clarão estranho, avermelhado. O vento trazia brasas pequenas que voavam como vagalumes do inferno. "João!" gritei. Ele apareceu na porta do quarto, sonolento. "Tá pegando fogo", falei. "Na roça." Corri para o terreiro, ele atrás de mim. Quando chegamos na beira da plantação, vi. Um pedaço grande do milharal estava em chamas. O fogo comendo rápido, lambendo as folhas secas, pulando de planta em planta com a ajuda do vento. Por um segundo, fiquei paralisada. Aquele era o meu sustento, minha prova viva de que eu não era resto. Ver o fogo engolindo tudo me deu vontade de sentar e chorar, mas não tinha tempo para isso. "Pega balde", gritei. "Na nascente! Anda!" Saí correndo para o baixio, escorregando na terra solta. Enchi baldes de água, joguei no primeiro foco de fogo que consegui alcançar. A água chiava, virava vapor na hora. O calor batia no rosto, fazendo os olhos lacrimejarem. O vento, traidor,
sopravava brasa para outras partes. João Miguel vinha atrás de mim com um balde menor, o corpo magro tremendo de esforço. Mais pra cá, eu dizia. Não se aproxima tanto. O fogo, teimoso, avançava. Eu ouvia estalos das plantas queimando, um rugido baixo, quase como se tivesse vivo. O céu, que antes era negro, agora tinha uma mancha alaranjada que se mexia. No meio daquela confusão, ouvi algo que não era fogo nem vento. Um barulho de moto, lá longe, morrendo rápido. Depois, silêncio. Um silêncio pesado, de quem observa de longe. Não foi acidente, pensei, com a certeza que não precisava de prova. Aquilo tinha dedo de gente, gente que queria me ver sair daqui. Uma raiva antiga, daquela que eu guardei desde o dia do testamento, subiu como gasolina. Eu jogava balde após balde, as mãos ardendo, os braços doendo, a garganta queimando de fumaça. A água da nascente parecia pouca diante daquele bicho de fogo, mas era o que eu tinha. "João!" gritei, virando para trás. "Fica mais longe." Não vi resposta. Ele não estava mais ali. Um gelo tomou meu peito. "João!" berrei, a voz saindo rouca. Corri de um lado para o outro, o fogo dançando nas margens da minha visão. Por um instante, a chama me mostrou, em recorte, a silhueta de alguém mais adiante, perto da cerca, que dividia minha terra do mato do vizinho. Um vulto pequeno, arrastando um saco, tentando afastar alguma coisa que eu não conseguia ver direito. "João, sai daí!" gritei. Ele não respondeu. O vento rugiu, levando minha voz para outro lugar. A fumaça entrou no meu nariz, nos olhos, na boca. Comecei a tossir, sentindo o peito apertar. Por um segundo, um medo antigo me pegou pelas pernas. Não era só o medo de perder a roça, a terra, o sustento. Era o medo de perder de novo alguém que eu tinha deixado entrar. O medo de que a vida, cruel, repetisse a mesma cena com personagens trocados. "Você é uma desgraça, Teresa", uma voz antiga sussurrou na minha cabeça. "Quem chega perto de você acaba indo embora." Fechei os olhos, respirei como deu. Lembrei das palavras que eu tinha dito para ele na noite da febre. "Enquanto você estiver aqui, vai ser cuidado." Abri os olhos com uma decisão que não tinha nada de heróica, só de teimosia. Joguei o último balde de água num foco de fogo que ameaçava pular para outro canteiro e corri na direção onde eu tinha visto o vulto. As brasas estouravam perto do meu pé, a barra do vestido pegando fagulha que eu batia com a mão. O calor era tão forte que parecia que o ar tinha peso. Chegando perto da cerca, ouvi um soluço. "Aqui!" A voz dele, fina, engasgada de fumaça. Encontrei João Miguel encolhido do outro lado de um tronco caído, com um saco de estopa nas mãos. Dentro, vi, no meio da confusão, algumas caixas de papelão. Eu estava tirando os papéis. Ele tossia. Vi uns homens jogando coisa aqui, antes do fogo. Não entendi na hora, só agarrei o braço dele. "Esquece papel. Vem!" Puxei ele, quase arrastando. Voltamos pelo caminho que dava para a parte ainda não atingida do milharal. O fogo atrás parecia rir. Quando chegamos mais perto da casa, a coisa já estava mais controlada. Alguns focos tinham se apagado por falta de combustível. Outros, eu e ele terminamos de matar com mais água. A fumaça foi subindo mais leve, o clarão sumindo. Quando a última chama apagou, eu sentei no chão, exausta. João Miguel despencou do meu lado. A gente ficou um tempo só, ouvindo o próprio peito subir e descer, o som do grilo tímido voltando de longe, como quem pergunta se já pode cantar de novo. Um pedaço grande da roça tinha virado carvão. O cheiro de queimado entrava pelos poros. As mãos doíam, a garganta ardia, mas a casa continuava de pé. A nascente continuava lá, e João Miguel respirava ao meu lado. Ele abriu o saco de estopa com dificuldade. Dentro, umas caixas chamuscadas, papéis meio queimados nas bordas, outras folhas intactas com selos antigos, letras tortas de cartório de antigamente. Vi uns homens,
jogando isso perto da cerca, explicou ainda ofegante. Ouvi eles rindo, dizendo que era para sumir logo com tudo. Eu fiquei escondido. Quando eles foram embora, a chama pegou e eu corri para tirar. Peguei uma das folhas ainda legíveis. Meus olhos demoraram para acostumar com a letra apressada, mas as palavras começaram a fazer sentido. Escritura de doação, Capela de Santa Luzia, propriedade transferida a... Meu sobrenome estava ali. Naquela noite, cercada por cinza e fumaça, com o chão ainda quente sob os pés, eu entendi duas coisas. Primeiro, que o fogo não tinha sido só para me tirar o sustento. Era para apagar um pedaço de história que provava que aquela terra sempre pertenceu a quem cuidava, não a quem mandava. Segundo, que aquele menino, que o mundo tinha largado na estrada como resto, tinha me salvado de um jeito que ninguém mais conseguiria. Se ele não tivesse visto aqueles homens, se não tivesse corrido para o meio do perigo para tirar aqueles papéis, tudo aquilo teria virado cinza junto com o milharal. A terra podia estar ferida, mas ali, no meio da madrugada, senti uma chama acesa que não vinha de destruição, vinha de dentro. Não era coragem bonita de filme. Era a teimosia de quem não aceita mais ser empurrado para o fim da estrada como castigo. Eu olhei para João Miguel e pensei, você não é peso, menino, você é raiz. E raiz, quando encontra um pouco de água, não larga fácil. Capítulo 4. O que a terra guarda. Passaram-se alguns dias até a fumaça sumir completamente e o cheiro de queimado deixar minhas narinas em paz. Mas dentro de mim, o que tinha pegado fogo continuava aceso. De manhã, eu olhava o pedaço queimado da roça com uma dor que parecia luto. Cada planta queimada era um dia de trabalho, um esforço, uma esperança. Mas mesmo no meio da cinza, alguns brotos teimosos tentavam levantar a cabeça. O verde insistindo em nascer, mesmo quando tudo dizia que não valia mais a pena. João Miguel andava pelo terreno com cuidado, como se pisasse em cemitério. Vai crescer de novo? Ele perguntava, apontando para as manchas pretas. Pai, eu respondia, mesmo sem ter certeza. Terra boa apanha, mas não esquece. Ele chutava um carvão com o pé descalço, pensativo. Igual gente, um dia ele veio até mim com uma ideia engasgada. Dona Teresa... A senhora lembra daquelas palavras no papel? Capela de Santa Luzia? Eu lembrava. Desde a noite do fogo, aquelas letras não saíam da minha cabeça. A gente tinha guardado os papéis mais inteiros numa caixa de sapato dentro do armário do quarto. Lembro sim. Meu pai, antes de tudo ficar ruim, ele contava que tinha uma capelinha antiga, lá para os lados daqui, que o avô dele ajudou a erguer. Ele dizia que os donos antigos dessa terra eram gente boa, que não deixavam ninguém passar fome, que repartiam água, que um dia sumiu tudo, capela, papel, tudo, e o coronel foi ficando com o resto. Fiquei parada, a enxada na mão. Você acha que essa capela é aqui? Ele deu de ombros. Não sei. Só sei que, quando eu vi aquele nome no papel, um negócio cutucou aqui dentro. Apontou para o peito, como se fosse história pedindo para ser lembrada. Olhei em volta. O terreno era grande, e eu, no começo, tinha focado só na área mais perto da casa, na nascente, nas partes mais visíveis. Tinha um pedaço mais distante, onde o mato crescia mais alto, umas árvores retorcidas, umas pedras antigas. Um lugar que eu quase não tinha ido. Vamos olhar, falei, sem pensar muito. Deixamos a enxada encostada, pegamos um facão e fomos andando até o fundo do terreno. O sol batia forte, mas uma brisa leve vinha, como se alguém soprasse para aliviar. O canto dos pássaros trocava de tom conforme a gente entrava na parte mais fechada. O chão mudava, menos rachado, mas coberto de folha seca. Depois de uns 20 minutos abrindo caminho, vimos uma coisa diferente despontar entre o mato. Primeiro, um pedaço de muro de pedra baixo, coberto por musgo.
Depois, uma parede meio caída, ainda com um resto de reboco branco. E, por fim, o contorno de uma porta pequena, sem porta, só o vão, dando para um espaço coberto por telha quebrada e buraco de luz. Era uma capela. Pequena, simples, esquecida. O chão lá dentro era de barro batido, cheio de folha caída. Tinha um altarzinho de cimento no fundo, com uma imagem de santa quebrada pela metade. O rosto ainda dava para ver. Olhos mansos, um olhar de quem sabia de dor. Santa Luzia, pensei, mesmo sem ser de igreja. João Miguel entrou primeiro, com cuidado, como se tivesse medo de acordar alguém. Meu pai falava que santa escuta até quem não acredita nela. Murmurou, passando a mão na imagem quebrada. Eu fiquei parada perto da porta, sentindo uma coisa estranha, como se aquele lugar estivesse esperando alguém há muito tempo, como se cada pedra tivesse uma história guardada na barriga. E os papéis? Perguntei, o coração acelerando. João Miguel olhou em volta. Reviramos cada canto, tiramos folha seca, afastamos pedra, mexemos em rachadura. Nada. Quase desistindo, eu encostei num tijolo mais solto no canto do altar. Ele cedeu fácil demais. Tramóia de esconderijo. Espera, falei. Tirei o tijolo, depois outro. Atrás, um buraco escuro. Enfiei a mão, tateando. Meus dedos encostaram em algo frio, metálico. Puxei. Era uma caixa de lata, toda enferrujada. Meu coração disparou como se eu fosse menina abrindo presente. A tampa custou a sair. Quando abriu, um cheiro de papel velho subiu, misturado com mofo. Lá dentro, pacotinhos de documentos amarrados com barbante, umas cartas, umas fotos amareladas. Sentamos ali mesmo, no chão de barro, a caixa entre nós dois. O sol entrando pelos buracos do telhado fazia feixes de luz batendo na poeira suspensa. Comecei a ler em voz alta, o melhor que pude. Escrituras de doação. Antigos donos passando a terra para quem cuidava dela. Um nome ia aparecendo em vários papéis. José Ribeiro de Carvalho, o avô do meu marido. Tinha assinatura, tinha selo de cartório da cidade, tinha data. Uma carta me chamou a atenção. O papel quase se desfazia. Era de um padre, falando da capela, contando que a terra tinha sido consagrada para ser lugar de descanso, de plantio e de acolhida. Dizia, num trecho que eu decorei na hora, essa terra foi dada por amor e por necessidade. Que ela nunca caia nas mãos de quem explora, mas sempre nas de quem cuida. Senti um negócio apertar a garganta. Aquele pedaço de chão que tinham colocado no meu colo como castigo tinha sido um dia presente, não só da família do meu marido, mas de gente que acreditava que terra boa é terra compartilhada. No fundo da caixa, quase escondida, tinha uma folha diferente, nova, comparada com as outras, letras mais modernas, carimbo mais recente, um adendo de testamento. O nome do meu marido, a assinatura dele, reconhecendo aquela terra como herança legítima, destinada à esposa Teresa, por reconhecer nela o cuidado necessário para que essa terra continue viva. Eu li aquilo 3 vezes. Ele deixou para a senhora. João Miguel falou a voz baixa. E ninguém me mostrou esse papel, respondi, sentindo o sangue esquentar. Entendi devagar. O adendo nunca tinha sido levado no dia da leitura. Sumiu pelo caminho. Talvez alguém tenha achado melhor que eu ficasse só com o resto, sem saber que aquele resto era, na verdade, o coração da história da família. Quem escondeu o papel? Quem mandou queimar o que poderia dar pista? Quem tinha medo da verdade? Eu não precisava de desenho. O coronel não quer só a terra, falei, pensando alto. Ele quer apagar a memória de que isso aqui nunca foi dele. Ficamos um tempo ali, só ouvindo o vento batendo nas telhas quebradas, o canto de um passarinho que se arriscava a entrar pela porta aberta da capela. E agora? João Miguel perguntou. Eu respirei fundo. Olhei para os papéis, para a caixa, para a imagem quebrada da santa.
Agora, a gente leva isso para a cidade. Mostra para quem precisa ver. E guarda cópia até no fundo da alma. Eu nunca gostei de cartório. Para mim, papel sempre foi coisa que gente grande usava para complicar a vida de quem não sabia ler direito. Mas naquele dia, sentei diante do tabelião com as mãos firmes. Levei tudo. As escrituras antigas, a carta do padre, o adendo do testamento, as fotos. Fui com o cabelo preso, o vestido mais alinhado que eu tinha, a cabeça erguida. João Miguel ficou me esperando na praça em frente, sentado num banco, comendo um pastel que eu comprei na barraca. O moço do cartório leu, releu, pigarreou, chamou o outro funcionário. Sussurros, caras de espanto, consultas em livros velhos. No fim, chamou o advogado que tinha lido o testamento no dia da humilhação. Ele entrou na sala sem me reconhecer de primeira. Quando viu meu rosto, deu uma piscada desconfortável. Dona Teresa, que surpresa! Surpresa é encontrar um adendo de testamento com a assinatura do meu marido escondido numa capela da minha própria terra. Respondi, sem rodeio. O senhor lembra de ter mexido com esses papéis? Ele ficou vermelho, depois pálido. Eu recebi o que me foi entregue. Se houve alguma omissão, não partiu de mim. Eu não tinha prova contra ele. E naquele momento, nem era ele que eu queria derrubar. Meu alvo era maior. O tabelião esclareceu, enfim, pelos documentos que a senhora trouxe e pelos registros que temos aqui. Tudo indica que a terra Boa Vista pertence à família do seu marido há décadas. E o adendo de testamento confirma a vontade dele de deixar especificamente essa gleba para a senhora. A disputa que o coronel Valdomiro tentou abrir não se sustenta diante disso. As palavras "não se sustenta" caíram no chão como pedra, mas dentro de mim elas soaram como água na nascente. Saí de lá sem grito, sem festa, só com uma pasta de plástico na mão, contendo cópias autenticadas de tudo. O carro emprestado da vila fez o caminho de volta pela estrada quase vazia. O sol batia no para-brisa, a poeira vermelha subia. No banco do carona, João Miguel olhava pela janela, mexendo num papel que eu tinha deixado com ele. Uma cópia da carta do padre. Então, quer dizer que ninguém pode tomar a terra da senhora mais? Ele perguntou, sem tirar os olhos do horizonte. Quer dizer que, se tentarem, vão ter que brigar com a história antes, respondi. E a história, quando resolve aparecer, é teimosa. Ele sorriu de canto. E a senhora também. Chegamos na porteira quando o sol já estava descendo, pintando tudo de laranja. O vento batia mais fresco, levantando poeirinha leve. A casa simples, a mangueira, o pedaço queimado da roça e os brotos novos me esperavam. Ficamos um tempo em pé, olhando para aquele cenário. Sabe o que eu acho? Falei de repente. O quê? Que essa terra nunca foi maldição. Só estavam usando ela de castigo. Mas castigo mesmo é viver mandando no que não te pertence de verdade. A gente só cuida. Ele chutou a poeira pensativo. A senhora me cuidou também. A frase veio tão simples que quase passou batida. Mas ela ficou ali, pairando entre nós. Mais forte que qualquer papel de cartório. Eu fiz o que eu tinha que fazer, respondi. Não consigo ver gente largada na estrada e seguir meu caminho como se nada. Ele me olhou sério. Mas podia. Muita gente faz. Fiquei sem resposta. Em vez de dizer qualquer coisa bonita, chamei ele para o trabalho. Vamos replantar. Descemos para o pedaço queimado. A terra, remexida pelo fogo, tinha um cheiro forte, diferente. O sol já não batia tão duro. O céu começava a ganhar aquele tom de fim de tarde que eu tinha aprendido a gostar. Nem luz demais, nem escuridão. Abrimos covas, botamos semente, ajeitamos com o pé. A nascente, teimosa, continuava dando água. Enquanto a gente trabalhava, eu sentia um negócio diferente no corpo. Não era mais só sobrevivência, era vontade de ficar, de pertencer,
De noite, depois do banho de caneca e da janta simples, sentei na varanda como sempre. O canto dos grilos preenchia o ar, o vento batia nas janelas de madeira, o céu imenso me encarava. Mas agora, do lado, tinha outra cadeira ocupada. João Miguel, com as pernas balançando, olhava para as estrelas. "A senhora acha que eu fico ou vou embora um dia?" Ele perguntou sem olhar para mim. Pensei na resposta com cuidado. "Acho que todo mundo vai um dia, cedo ou tarde, mas não precisa ser agora, nem com pressa. Por mim, enquanto você quiser, essa casa também é sua. Essa terra também é sua. Você ajudou a defender ela." Ele assentiu devagar. "Eu gosto daqui", murmurou. "Aqui não parece fim da estrada, parece começo." As palavras dele ficaram rodando na minha cabeça muito tempo depois que ele foi dormir. Olhei para o céu, sem saber se falava com Deus, com meu marido morto, com a santa da capela, ou só comigo mesma. Eu não virei heroína, não, pensei. Só parei de aceitar ser resto. As lágrimas vieram sem escândalo, silenciosas, secando rápido por causa do vento quente. Não eram lágrimas de desespero, nem só de tristeza. Era como se eu tivesse, por fim, feito as pazes com o que eu era. Uma mulher simples, calejada, que apanhou da vida, mas aprendeu a não abaixar tanto a cabeça. O mundo não mudou. O coronel continuou mandando em muita coisa. A vila continuou pequena, com suas fofocas e seus silêncios. As estradas continuaram quase vazias, mas naquele pedaço de terra que acharam que ia me engolir, eu e um menino abandonado encontramos um ao outro. Ele ganhou um chão para chamar de seu. Eu ganhei um motivo para continuar além do hábito. Os dois ganhamos uma história que não dependia mais do que fizeram com a gente, mas do que a gente escolheu fazer com o que sobrou. No outro dia, acordei cedo como sempre. O calor seco já prometia castigo. Fui até a nascente, senti a água fresca na mão. A poeira vermelha grudou na minha perna enquanto eu voltava. João Miguel ainda dormia, encolhido na cama. A casa, mesmo simples, parecia cheia. Antes de pegar a enxada, encostei a mão na parede como quem abençoa. Terra ferida, pensei, coração aceso. Era isso que a gente era agora. Não milagre, não vitória de novela. Só gente ferida que resolveu ainda assim acender uma luz pequena no meio do escuro, sem discurso grande, sem plateia. Às vezes, o que salva a gente não é uma reviravolta enorme. É só o fato de alguém parar na estrada, olhar para a dor da gente e dizer: "Entra, bebe uma água, depois a gente vê o que faz." No meu caso, o destino não bateu só uma vez na porta. Ele entrou, fez morada e plantou raiz. E eu, que um dia fui jogada para o fim da estrada como castigo, hoje sei. Tem começo que só nasce do que chamaram de resto. E é nesse resto que a esperança silenciosa teima em florescer.